Obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos a esse debate de abertura do lançamento do livro Oficinalmente, um olhar restaurado para um novo contexto, uma nova educação. O livro e esse evento, assim como os seguintes, fazem parte da programação de divulgação e difusão do projeto contemplado, que contou com o incentivo de fomento à economia criativa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Estamos hoje aqui com Ana Lúcia Marcondes. A Ana é artista plástica, restauradora, educadora, pesquisadora e autora do livro, onde ela apresenta a metodologia Oficinalmente, desenvolvida por ela desde os anos 80, e que é um convite à reflexão sobre novos caminhos para a educação. Estamos aqui conosco também com a Mariana Lacerda. Ela é advogada, historiadora da arte, e também especializada em gestão pública e ativista pela democracia e pela igualdade de gênero. Ela acompanha o trabalho do Instituto e teve atuação direta junto à metodologia, atuando como educadora. Contamos também com Sócrates Magno Torres. Ele é educador, cientista social, documentarista e professor convidado da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele administra um curso de extensão em educação libertadora e é também coordenador do coletivo NIP, Núcleo de Inteligência Periférica. Ele é poeta nas horas vagas, mas sonha ser um dia poeta nas horas ocupadas também. Ele foi educador do projeto Memórias Construídas, mestrando a oficina de Ética e Cidadania. Era para estar aqui conosco também a Maria Cristina Freire, que por problemas de saúde ela não pôde comparecer, mas ela deixou uma mensagem, uma gravação que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. A Maria Cristina é psicóloga, especializada em psicodrama, e é também criadora e coordenadora do Somatodrama, grupo de estudos e pesquisa em psicossomática e psicodrama, e acompanhou o percurso do Instituto como colaboradora e palestrante em diversas ocasiões e ciclos de debates. Eu vou passar agora a palavra para Ana Marcondes. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula também é uma das integrantes da Via Cultural, está com a gente há bastante tempo e faz todo esse trabalho também de comunicação. Tá, gente? Obrigada. Aqui também com a gente está a Greto, né, que é a nossa assessoria de imprensa preferida, a gente diz para todos. E eu queria mostrar... Só um minutinho. Aqui para começar, antes da gente ter a nossa fala, trazer a fala da Cris, que infelizmente está com dengue. Então, ela mandou um recado aqui para o nosso encontro. Boa noite a todos, a você, Ana, principalmente, sentindo muito no poder estar presente, porque a cometida aí do dengue complica um pouco, né? Mas olha, essa obra que você fez, trazendo toda essa pedagogia adotada por você há tantos anos pela Via Cultural, com um trabalho belíssimo que você trabalha através de oficinas, e você não restaura só a parte da educação com essa pedagogia, mas você restaura a identidade das pessoas com que você trabalha. O lado psicológico que eu iria mostrar hoje aí na mesa para vocês é a riqueza desse trabalho tão necessário no momento da saúde mental através da arte, através da restauração, não só do externo, mas do interno de cada um, através desse trabalho. Olha, estou sentindo muito não poder estar presente, adoraria estar aí, mas sei que isso é algo que você devia para o universo educacional, uma obra mostrando todo esse seu trabalho pedagógico.
Fiquei encantada com aquilo que li e com o que vivi com você durante todos esses anos. Um grande abraço, sucesso no lançamento e muito sentida de não poder estar presente. Mas você disse que vai ter um outro lançamento, parece que é dia 26, estarei presente lá, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lúcia Marcondes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiros, mais para encaixados. Eu estou vestindo uma roupa preta, blusa e saia com coturno. E tenho colares longos e um óculos de aro escuro. A minha formação é uma formação mais artística do que de educação. Eu sempre trabalhei com tudo que pudesse, em termos de material, passar pela minha frente, isso desde pequena, e sempre me interessei muito pelas pessoas. Então, eu acho que essa combinação do mundo artístico com o interesse pelo outro foi me encaminhando para a educação. Foi um caminho que não foi o que eu escolhi, mas que me escolheu. Me vejo como uma multiartista, trabalho com restauro, trabalho com educação, trabalho com arte em geral, escrevo. E, há muitos anos atrás, acabei criando, junto com outros autores e atores sociais e artísticos, um instituto chamado Via Cultural. Via Cultural com a intenção de criar um caminho, de ser uma via, de fazer uma comunicação entre as pessoas e fazer uma aproximação dessas pessoas pelas suas diferenças, pelas suas histórias, pelos seus territórios, pelas suas vidas diversas, opções, profissões, porque, na verdade, tem uma coisa que une todo mundo. A gente está completamente solto e sozinho nesse planeta, nesse universo. E o que faz a gente ser feliz e o que faz a gente produzir, que eu acho que é o melhor da nossa condição humana, é ser criativo e produtivo, é o contato com o outro. E eu sempre vi muita dificuldade nas inter-relações por conta de comunicação, de autoestima e de falta de referência. Então, o Instituto, para mim, seria um elo de ligação entre pessoas que queriam trazer diferença com pessoas que queriam aprender essa diferença, fazer a diferença, ser diferentes, ser transformadores. A metodologia que eu entrego hoje como livro foi criada, foi gestada desde o início com esse interesse de gente, interesse de mudança, interesse de responsabilidade e de protagonismo. E não é esse protagonismo que a gente ouve falar politicamente, porque vamos dar voz às pessoas. Não. É escutar a sua voz anterior, reconhecer os seus talentos, saber se apropriar deles, saber se entender enquanto um ser pensante, capacitador e capacitado, e, a partir disso, começar a descobrir o território que o cerca. Então, dentro dessa linha, desse pensamento, eu comecei a construir, através da restauração propriamente dita, toda a metodologia. No livro, é muito interessante essa parte, da gente não olhar os 360 graus que estão à nossa volta, de não fazer rodopios de percepção, mas de ter uma mente e um olhar aberto em 180 graus. Porque nos outros 180 graus estão toda a nossa história, nosso passado, a nossa memória familiar, o de onde a gente veio, as nossas raízes e tudo aquilo que nos sustenta como matéria. Então, se a gente tem a consciência dessa materialidade que nos dá sustento,
e a gente amplifica o nosso olhar nesses 180 graus, a gente tem a possibilidade de ver um mundo, mas se sentir seguro para se lançar nele. Então, a base da metodologia, que chama oficinalmente, é exatamente perceber que a gente está sozinho, mas a gente está acompanhado da nossa ancestralidade, da nossa materialidade e de todas as possibilidades que o universo apresenta para a gente todos os dias. A gente está abrindo essa fala falando um pouco sobre a questão, principalmente, biopsicossocial. Eu vou deixar a Mari falar um pouco, e o Sócrates também, que estão aqui me acompanhando, mas, na sequência, o nosso debate vai ser sobre isso, sobre esse momento que a gente vive hoje e sobre a importância de uma metodologia que trabalha com tudo ao mesmo tempo, que, na verdade, constrói enquanto está sendo construída, revisita e está o tempo inteiro em movimento. Vou passar para a Mari. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição primeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados grisalho. Estou vestindo um vestido laranja e estou com um colar bem perto do pescoço, brincos pequenos, uns anéis. E eu acho que isso é a melhor apresentação que a gente pode fazer da gente mesmo. Eu brinco que eu detesto fazer apresentação de eu sou advogada, porque eu não sou nada disso, né? Eu estive advogada, eu estive educadeiro, eu estive nas políticas públicas e acho que a gente nunca é definido pelo que a gente faz, né? O que a gente é, não é o que a gente faz. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu sou uma antropóloga de coração, assim, porque eu não fiz antropologia, não tem nada a ver com isso. Mas eu amo as pessoas e eu sou uma pessoa que ando no mundo investigando pessoas. Então, isso faz de mim, da minha curiosidade, essa pessoa. E aí que, nesse percurso que a Emma já até disse para vocês, advogada, historiadora da arte, eu vim parar na Via, assim, há muitos anos. A gente não fala tempo nem idade, mas eu vim parar na Via há muitos anos, porque eu conheço a Ana há muito tempo. Mas eu estava em outros lugares, né? E aí um dia eu falo, não, você quer me substituir aqui? Então vem dar aula. E também foi aqui nesse projeto, também acho que é o grande... essa metodologia é muito maravilhosa, e eu falo muito disso, assim, do que ela resulta para quem está recebendo, mas para a gente, mas, acima de tudo, né? Eu acho que a educação só funciona como ela é de duas mãos. Se você está só transmitindo o conteúdo, não está recebendo nada em troca, alguma coisa bem errada. Então, foi aqui que eu entendi que a gente tinha que fazer política pública. Que eu tinha que fazer política pública, né? Ficar olhando assim, aí você descobre, você investiga as pessoas, você fala assim, tem como solucionar. Mas como que soluciona, né? Eu vou tentar dizer que ainda acho que com as políticas públicas estamos num momento bastante difícil. Mas é isso, eu acho que a gente precisa de um lugar que a gente reúna, né, os programas, as decisões, buscando interesse público. E é só através das políticas públicas que a gente realmente consegue, né, enfim, fazer isso ser expandido para todos. Então, eu não sou uma educadora, não sou uma especialista em políticas públicas da educação, sou uma especialista em políticas públicas de sustentabilidade. A educação está aí como um dos objetivos do desenvolvimento responsável, e aí eu me aproprio muito disso. Deixo a parte de discutir educação com os educadores, com o Sócrates aqui. Mas eu queria dizer assim que
quando a gente olha para as políticas públicas de educação que a gente tem, né, o Plano Nacional de Educação enfim, as políticas que existem, até, né, a gente está falando de conteúdo, normalmente, né? Estamos falando de conteúdo. Eu vi até um capítulo da FAQEP, Biologia, Matemática, quer fazer alguma coisa? Entendeu? Então, a gente está falando de conteúdo. A nossa política pública é voltada para o conteúdo. E a gente tem... Mas isso, assim, até é anterior, né? Como a gente mesmo enxerga, a gente, como sociedade, enxerga a educação. O que mostra que está muito errado, está muito mal. E estamos indo para um lugar bastante pior agora, porque eu acho que educação eu como ativista radical da democracia, a educação para mim é autonomia. Não enfim, não é matemática, ideologia. São meios para a gente adquirir autonomia. E a gente agora está num momento que a gente quer discutir militarização das escolas. Então, retirar completamente a autonomia, que já não estava em lugar nenhum, né, do nosso plano nacional. E aí eu acho que essa né, a gente está no momento que a gente depende, né, enfim, o Brasil acho que talvez sempre tenha dependido de vontade das pessoas para realizar, porque o PNE mesmo, né, 2014, 2024, 90% não foi cumprido, então também não adianta fazer política pública e não cumprir política pública. Isso eu acho também uma coisa, né, que a gente precisa também se apropriar das políticas públicas, nós como população, e isso vai daí um grande caminho de educação, que eu não vou entrar também nesse caso, mas, de certa forma, como educadora de ética e cidadania... Só juntar com isso que exatamente a briga nossa é assim, somos apolíticos, tá? Totalmente apolíticos, e a gente só faz política. Por quê? Porque o ser humano é político e se posicionar, né, é atuar numa maneira mais abrangente da palavra. E você só se torna autônomo quando você se torna maker, quando você se apropria das ferramentas do seu corpo, da sua materialidade, e é isso que tem, né, a nossa conversa. Não, acho isso bastante uma conexão bastante importante, porque eu acho que essa é a grande, né, como eu vivi a metodologia. Eu não vou nem dizer em sala de aula, porque não é uma sala de aula, não é a sala de aula. Era sobre a autonomia. E eu queria até, assim, por conta disso, contar. Falei para ilustrar, assim, que eu acho que é a importância dessa autonomia que emancipa, que dá perspectiva, que coloca as pessoas de fato no mundo, né? E o quanto essa metodologia é promotora disso, o quanto ela é importante e o quanto eu acho quanto a gente está descompassado em relação a isso. Eu falei, separei 3 causos bem curtinhos que eu vivi no projeto para compartilhar com vocês. Bom, acho que aqui vocês têm uma linha do tempo da aula de ética e cidadania do processo. O Sócrates esteve nessa cadeira, eu estive nessa cadeira, hoje a Ana está nessa cadeira. Eu cheguei no projeto e eu dava aula de ética e cidadania. Era segunda-feira, primeiro horário. Num curso em que os meninos estavam lá fazendo restauro, então tinha aula de teatro, tinha aula de fotografia, maquete, pintura, e a pessoa dava aula de ética e cidadania no primeiro horário da segunda-feira. Eu estava fadada ao fracasso, evidentemente, assim, né? Tipo, eu tinha essa clareza. E uma das coisas que era muito difícil, inclusive, com eles, né? Eu peguei uma época em que a gente quase que exclusivamente recebia meninos da Fundação Casa. Então, tinha uma resistência ali deles, enfim, que... E aí, eu que não sou educadora, não fiz pedagogia, né? Fiquei ali tentando criar estratégias para lidar com as resistências e com os meninos.
Então, assim, na minha aula eu não deixava eles escreverem. Não tinha nem lápis, nem caneta, porque tudo virava aviãozinho e desenho de palhaço. Então, para não dizer de outras coisas também. Então, eu falo assim, vocês têm que participar da aula, que é uma roda de conversa. E aí, obviamente, tinha uma resistência brutal, assim, que não pode mostrar que está engajado na aula, que o outro não pode ver, porque a gente tem que manter a fama de mal, enfim. Então, eu falei, bom, ser bem deleuziano aqui. Não quer assistir a aula, não quer participar, deita, bota a cabeça para baixo. Mas para fazer outra coisa, você não vai. Só não ronca, né? Só me ronca. Só não ronca. Mas, e aí eu descobri que eles com a cabeça para baixo, eles participavam. Eu falava, quem lê o jornal hoje? Aí, por quê? Porque os outros não estavam vendo que eles estavam participando. Né? Então, daí eu falei, nossa, uma coisa assim, aí de repente a conversa engrenava, e daí as cabecinhas levantavam, umas sim, outras não, e a gente discutia um assunto. No dia, enfim, um assunto, no outro assunto espetava outros meninos. E eu sei que a supervisora do SESC odiava a minha aula, e ela falou várias vezes lá que a minha aula era ruim, porque os meninos estavam dormindo na minha aula, e eu não oferecia, né? Então, assim, eu vejo descompasso, né? Porque, enquanto isso, né, o segundo caos, logo que eu cheguei, tinha um menino lá que ele me chamava de senhora sua chata. Roberto vai lembrar. E ele me chamava de senhora sua chata. E ele falava, senhora sua chata, essa aula é muito chata, tudo era muito chato. E ele só me chamava de chata, tudo era um saco, e ele não falava nada com nada. E um dia eu me desesperei, assim, porque eu justamente não fiz pedagogia, sou da sala de aula. O cara tá lá, a senhora só chata. E aí chegaram alunos novos, eu falei, esse cara vai ficar falando de chata, vai todo mundo. Vai virar um pandemônio isso daqui, né? Eu preciso ter, e que autoridade é essa? Qual é o meu lugar de autoridade? Então, eu comecei a falar assim, você que acha chato, olha, ele que é chato. Não deu certo, a senhora é só chata, a senhora é só chata. Deu uma hora que eu falei assim, o Renato quer que vocês achem a aula chata. Porque ele quer ter aula só para ele. E pensa que eu não percebo, que ele é o único, é o primeiro que chega, é o último que vai embora. E ele gosta da aula, só que ele não quer que vocês gostem. Quando eu falei isso, ele estava completamente assim, ó. Desgraçado. Desgraçado. Desse dia em diante, esse menino participava ativamente, loucamente, de todas as aulas. E a gente levou ele em uma exposição do Picasso no CCBB. E ele corria pela exposição. Uma hora botou os dedos nas gravuras do Picasso e eu fiquei histérica, morrendo de medo. E ele falava, olha aqui, o touro. Era a tauromaquia, né, do Picasso. E ele, era o touro aqui, o cara... E ele começou a me contar o que estava acontecendo nos quadros. E aí um dia ele sumiu. E um dia ele voltou para falar assim, não, mas hoje eu trabalho, eu não vou continuar o curso. Hoje eu trabalho, passei aqui só para tomar o café. E foi uma das coisas mais incríveis, assim, eu acho que eu vivi. Porque, o porquê, para contar um pouco o terceiro caso, que assim, lá com eles, dando aula de ética e cidadania, a gente discutiu de tudo, e acho que as pessoas têm um pouco de medo da autonomia. Um dia a gente leu e discutiu todos os planos de governo dos candidatos a prefeito. E aí eu falei, em quem vocês votam? Eles votaram, sei lá, no cara do PCO, né? Porque a gente, né? Você fica ali, e é isso mesmo, eles votam no PCO e está tudo bem, né? Essa é a autonomia, e daí a gente vai discutir depois. Por que o João do Pico não era o melhor candidato a prefeito de São Paulo, mas para eles, que leram um determinado tema do plano de governo, eles entenderam aquilo e eles acharam que aquilo era... Porque eles tinham uma dificuldade muito grande de enxergar futuro. Porque muitos desses meninos não chegam aos 25 anos, né? E eu perguntava, o que você quer ser quando crescer? Não tem.
Tipo assim, que pergunta é essa? Eu não consigo imaginar, né? Então, às vezes falava uma piada, porque um falava, eu quero ser pedreiro, porque meu avô era pedreiro, não sei o que, aí os caras tiravam sarra, quem que quer ser pedreiro? Eles mesmo. Quem que quer ser pedreiro? E isso é importante. Fazer uma parte aqui, eu lembro dessa aula, porque como restauro, ele é muito baseado, principalmente o restauro de arquitetura, na mão de obra, né, que vai trabalhar com as estruturas. Então, a gente falava assim, gente, é tão importante saber fazer uma massa bem feita, porque essa massa aqui não vai deixar o prédio cair. É tão importante saber colocar uma parede de pé, porque essa parede é a que construiu a cidade. As pessoas que fazem isso têm um valor enorme. Quem tem alguém na família que foi pedreiro ou que é pedreiro? Quem tem um pai, um tio? Porque são referências que, quando vocês andarem pelas ruas, vocês vão ver milhares de mãos construindo essa cidade. Senão a gente não ia ter cidade. Né? E aí a gente construía essa narrativa, né, que alinhava as perspectivas com as memórias, com as sensações, com as possibilidades da onde eles vinham. Quer dizer, que é totalmente contra o que a escola faz. Porque a gente sai da tribo, né, que os pais ensinam os filhos, né, os antigos, os anciões tomam conta das crianças. E aí a gente vai para uma escola, porque a tribo cresceu, né, o grupo social cresceu, né, então tem mais funções, e se cria uma instituição para que algumas pessoas sejam com porta-voz da educação. Dali para frente danou tudo. Porque a gente tem a escola oficial, a gente tem a escola que fala que você tem que ser igual ao outro, que você tem que ter 9 em matemática, que você tem que ir vestido não sei de que jeito. E acabou, porque não tem mais pessoas, não tem mais memória, não tem mais ancestralidade, não tem mais significado, e você não sabe a importância de um pedreiro, de um cozinheiro, de um vadeiro, enfim, de uma pessoa que está trabalhando o tempo inteiro dentro de um estado que não se vê, né? Um estado, né? Que tem a sua política e que não mostra, que não dá mais valia, e aí você começa a se afastar disso tudo. Chega uma hora que nada faz sentido. E assim, é muito também. E aí também às vezes tem uma visão muito interesse, né? Você sai da escola, porque você tem que fazer escola, saco. E como na quebrada, ali onde eles estão, o que dá dinheiro é ser cabeleireiro? Ai, Nada. Quero ser cabeleireiro. Eu não quero ficar aqui. Eu quero fazer. Eu só quero ser cabeleireiro. Eu ouvia muito isso quando eles estavam bravos que eu tinha mandado eles pro nosso curso. E aí, em 2 segundos mudava, né? Mas era isso, eu quero ser cabeleireiro. Mas o que eu estava contando era muito difícil de tirar deles uma fala, né? De futuro. E aí, nessa aula, enfim, passaram umas. E teve uma vez que a gente estava fazendo um exercício e a gente estava discutindo o próprio fazer, restauro, o que estão. E aí, um dos meninos falou para mim: Nossa, eu vou recolher tudo que me encontrar no lixo, né? E aí eu arruino e vou vender. E eu falei, cara, esse menino conseguiu enxergar uma perspectiva e um negócio, até aqui de dentro, assim, né? Não que a gente quisesse que todo mundo virasse sucateiro, restaurador de banquinho quebrado, mas... e esse menino falou, eu faria isso. Saindo daqui, eu faria isso. E isso, para mim, assim, foi... muito assim, falei, então é possível que eles construam as perspectivas deles mesmos aqui dentro, né? Com que, então assim, supervisora feliz do SESC ou não, os meninos muitos falavam que eles adoravam a minha aula. Então, para quem estava fadado ao fracasso,
ter a aula de ética e cidadania, muitas vezes como a principal e a mais querida, para mim, eu acho, e acho que a Ana também sabe disso, mas eu acho que é um dos maiores sucessos da minha vida. Minha passagem pela oficina, porque é isso. E a gente aprende também que política pública é muito importante. E eu vou sempre bater nessa tecla para que isso seja universal. Para que, e, né, meu sonho utópico é que isso seja universal. Essa seja a educação que a política pública abrace e que a gente transforme, né, as coisas dessa forma. Mas também é importante as microtransformações e o trabalho que as pessoas fazem, né, como a Via Cultural e tantas outras entidades do terceiro setor, que não fazem política pública só pelo fato de que isso aqui não vira política institucional, mas são as pessoas que efetivamente... E se a gente tiver mudado um Renato, sei lá, talvez a gente já tenha feito a nossa parte, né? Então, é isso. Esses são meus 15 minutos de apresentação e minhas experiências, mas estamos aqui para o debate. Obrigada, Mari. Eu queria falar também que, nesses anos todos de trabalho, a gente sempre teve apoio, parceria, fomento do SESC São Paulo, foi o nosso grande parceiro durante toda a jornada, com as unidades, com equipes nos apoiando e entendendo que essa transformação que a gente estava propondo e que hoje é abraçado por outros espaços também. Então, hoje a gente está aqui nesse espaço da SB, Escola de Teatro. A gente está nas bibliotecas, a gente vai para a Casa de Cultura, a gente está no Centro Cultural. Quer dizer, a gente está indo para outros lugares, são por dois motivos. O primeiro, para poder realmente transitar em diversos lugares com diversos públicos. E, em segundo, porque a política pública, ela se faz na rua, né? Se faz na convivência. E essa troca, a gente sempre entendeu que era uma coisa muito importante, que vem do nome, né, que eu falei, Via Cultural, que são lugares que você leva e traz conhecimento. Porque, como a Mariana falou muito bem, a cada semestre a gente se reentende, a gente se revisita com as pessoas com quem a gente convive, que a gente faz contato, porque a percepção de pessoas diferentes trazem olhares diferentes para a metodologia. Então, ela vai se reorganizando e crescendo a cada ano, né? A gente hoje está fazendo 20 anos, não hoje, mas assim, esse ano, a gente está fazendo 20 anos de trabalho. O livro, ele traz um pouco do tanto que a gente passou de lugares e do quanto a gente aprendeu também com todos os alunos. E uma das coisas que eu acho que foi muito bacana, e que daí acho que é o gancho aqui para o Sócrates, a convivência de públicos diferentes, de regiões diferentes da cidade e de situações diferentes também, sejam elas econômicas, sociais, psicológicas, que fez o sucesso do projeto. Por quê? Do projeto que eu falo é o projeto metodológico, porque a gente consegue ter uma sala de aula, meninos da Fundação Casa, meninos do CAPES, meninos do Colégio do Bairro, público do Colégio do Bairro particular. Uma coisa que é muito legal também, a gente não tem um professor na sala de aula, a gente tem uma dupla de educadores e mais um monitor e mais um assistente social, no caso do que a gente tem visto hoje, uma psicóloga. E tudo que a gente cria de uma forma horizontal, na conversa. E aí eu queria apresentar aqui o nosso educador social e parceiro e colega de trabalho, Sócrates Magno Torres. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Boa noite a todas, a todos.
Para começar, eu vou dizer assim que quando eu cheguei só tinha mato, né? Agora tem psicólogo, tem no do operador solar, só tinha mato, aí tinha o facão, né? Abrindo lá, quebrando o toco, a pessoa se sentarem, né? Fazendo um x de tinta. Digo não, na sala de aula, digo na sala. Mas foi bom mesmo. Bom, boa noite, sou Sócrates, né? Sou educador. Isso, na Central. Estou muito feliz de estar aqui, né? Na verdade, aqui é um encontro de grandes amigos, né? Que é, acima de tudo, que nessa convivência polana nós nos tornamos grandes amigos. E eu lembro exatamente um dia que eu conheci ela no SESC Vila Mariana, no encontro latino-americano de políticas públicas para a cultura. E eu fui lá assistir, e ela, quando defendeu lá o projeto Memórias Construídas, eu falei, eu quero trabalhar naquilo ali, não sei o que eu vou fazer, mas eu... Aí abordei ela na saída. Foi um susto até. E ela pensou até que eu estava indo ela, querendo dar uma cantada, né? Não, eu sou casado, eu peraí, não, eu quero dizer o seguinte, adorei seu projeto. E eu queria saber se você tem aula de ética e cidadania também. Não, estou pensando no nome, porque eu estou dando aula de ética e cidadania. Então, próxima segunda-feira vai lá para a gente conversar, e a gente ficou junto até hoje, né? E a gente conseguiu construir o barco e navegar ao mesmo tempo, fazendo a coisa, aprendendo a fazer e fazendo. Então, eu digo que já fiz várias coisas antes e depois, né, desde a universidade, né? Mas um dos lugares onde eu mais aprendi foi onde eu ensinava. Então, assim, a minha maior faculdade de vida foi ensinando lá, o projeto, porque é um desafio, né? Fiquei com desafio, como a Mari falou, de pessoas que não têm uma perspectiva de futuro, né? Então, não veio o estudo, e a questão nossa não era simplesmente ensino, é educação. Ensino é uma coisa, educação é outra. Então, nós trabalhamos com educação, aprendendo e muito mais com abordagens do que com metodologias, porque a gente estava aprimorando a metodologia com a abordagem, com uma maneira que chegava na gente, que ia e voltava. Então, isso foi uma coisa muito rica, né? Muito rica. Teria histórias aqui para contar até amanhã de manhã desses casos assim, muito bonitos, assim, emocionantes, né? Várias vezes. Lembra do Luiz que virou caminhoneiro e ia visitar? E o sonho dele era ser caminhoneiro, ele realizou o sonho dele, né? Então, assim, que ele trabalhava com... Ele era ajudante de carregar as coisas para morar no abrigo. Então, depois ele tirou a habilitação dele. Então, são várias histórias. Bom, a partir dessa experiência, né, que isso foi a partir de 2009, e quando eu saí do projeto, eu já fui convidado para ser coordenador de arte e aplicação de 11 unidades da Fundação a partir dessa experiência. Né? Eu desenvolvi o trabalho também da Fundação nessas 11 unidades, e uma coisa que me trazia a régua e compasso, né, como o Maino Vanabé já me deu régua e compasso, mas em Memórias Construídas também me deu régua e compasso, que eu carrego até hoje e nas várias atividades que eu faço. E dentro das atividades do documentário, você também é professor de cinema, e dentro de um documentário que eu fiz junto com Edgar Bueno, para o pessoal da BONG, né, foi convidado pela BONG e pela Agenda Pública. Esse documentário nós lançamos no Fórum Social Mundial de 2016, que foi um documentário sobre a questão da redução da maioridade penal, e um documentário chamado É Disso Que Eu Estou Falando. Então, nós criamos a nossa linha de roteiro, de abordagem, ao invés de mostrar o jovem lá de uma maneira precária, a mãe chorando, a gente começou a mostrar possibilidades, né? Então, começamos a mostrar casos em São Paulo exitosos, que trabalha com jovens, né, em vulnerabilidade social, e um dos destaques no documentário é justamente o projeto Memórias Construídas, né, que teve grande repercussão nos lugares onde tinha ponto de discussão. As pessoas sempre comentaram que não sabiam mais sobre esse projeto, de como o jovem era visto de uma maneira muito mais autônoma, né? Essa autonomia esse protagonismo que está ligado a essa autonomia da percepção que cada jovem tem lá de que ele participa não como um mero
ouvinte de aula, ele está participando da construção dessa própria metodologia, da própria abordagem. Então ele se sente que a gente não tem lá, não chega lá com um pacote, né, fechado, ele tem que aceitar aquilo. Então, e isso é uma coisa que tem muito o caráter da ANO, né? Tem assim, você tem a sua competência, né, que é indiscutível, dentro do que você se propõe a fazer, mas tem muito do seu caráter, né, da sua generosidade. Acho que esse livro que você trazer com uma receita, faz parte dessa questão dessa generosidade que você sempre teve em compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento, construir conhecimento junto, né? Nós tivemos diversas oportunidades de estarmos fora de sala de aula, talvez na mesa do bar, às vezes lá na sua casa. Muitas vezes nós construímos coisas, né? Vou interromper para ajudar ele a construir também a sua audiodescrição, percepção, né? Mas, perdão, é que você falou disso, São muitas histórias, né? Muitas histórias, né? Às vezes se faz autodescrição, né? Meu nome é Sócrates, sou educador, sou um homem negro, não retinto, de 55 anos, com a barba ficando grisalha, e tu acha que estou ficando super charmoso por isso, usando óculos, uma camiseta vinho, uma calça, uma bermuda e um tênis preto, tá? Então, assim, essa sensação, né, da maneira que a Mari colocou, que esse jovem tinha e tem nesse lugar, é essa sensação que nós temos como co-criadores. E isso é a base do que a gente entende como autonomia, né? Autonomia é saber que você está em um lugar que você pode, não só pode, no caso da Ana, é estimulado, né? Nós fomos muito estimulados a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, e essa sensibilidade que nos dá o olhar crítico, né? E esse olhar crítico não é diferente do olhar poético, né? Esse olhar amoroso é o olhar, né, como Freire traz, é essa questão de você olhar além, esse olhar além, olhar com profundidade, com sensibilidade, com poesia, é o que nos traz a capacidade de um olhar crítico também, acerca da nossa visão de mundo, acerca de nossa capacidade de relacionar causas e efeitos, de pensar a longo prazo, né? Então, nós conseguimos analisar a nossa conjuntura e imaginar e projetar ou até vaticinar o que vai vir pela nossa capacidade, nossa sensibilidade, né? Então, sendo, né, educador de arte, ou eu já dizia de arte, já que eu falo, já estou me auto-espoliando, né? Que eu falo justamente, eu sou um professor, um educador de arte e cidadania, ao estar em contato com o projeto, eu comecei a me sentir artista também, né? Eu comecei a sentir essa sensibilidade do artista de produzir coisas, e produzir também, produzo cinema, produzo literatura, produzo poesia, mas muito a partir dessa sensibilidade, né? E eu acredito muito que trazer esse livro, trazer essa publicação disponibilizada, né? Disponibilizar, a gente está disponibilizando, não muito, desde que eu lhe conheço, você pensa nisso, você fala nisso o tempo todo, e eu ficava me perguntando, cadê, estou vendo aqui, né? Que essa daqui ela dorme para sonhar e acorda já para realizar, né? Não tem negócio do dia, não vai? Então, assim, disponibilizar, né, esse trabalho, né, que tem uma boniteza, mas tem uma coisa árdua, né, uma coisa de arado, né, que é 20 anos nessa construção, e está em aberto ainda, né, porque ele tem muita coisa, né, assim, para se fazer. Então, eu fico feliz, né, de estar aqui com você, de continuar de imaginar nossa vida junto por muito tempo, e saber que tem participação nossa, isso tem
coração, tem mente, tem palavras, né? Tem afetos, né? Profundos afetos, né? Dentro dessa publicação. Então, essa publicação era essencialmente a publicação afetiva. Eu acho que tudo que foi construído, na verdade, foi construído com todo mundo. Na verdade, eu catalisei, eu tinha um desejo, eu catalisei isso e coloquei várias pessoas que estavam dispostas para exercitar esse poder, porque é uma questão de poder. Eu acredito muito no potencial. A gente tem tudo dentro da gente e a gente só precisa acreditar e canalizar. E as pessoas que trabalharam com 20 anos de veia cultural para trazer para esse livro um pouco do que ele diz, que ele não diz tudo, porque é claro, porque não dá para você escrever tudo num livro só, mas dá para entender o que significa ele, porque a gente tem falas, experiências, processos, muita gente envolvida, né? Tanto de um lado quanto do outro, tanto na parte das equipes e das pessoas que propuseram-se a estar no processo, como nos educadores, e isso é fato mesmo. A gente brigou muito, muito, durante todo o processo, nas reuniões pedagógicas, no que a gente podia fazer, no que a gente queria fazer a mais, daquilo que a gente era impedido de fazer, e como era difícil trabalhar em certas situações em que a gente não podia, a gente sabia que a gente não podia falar o que a gente achava, fazer o que a gente queria e mudar as coisas do jeito que a gente estava se propondo a mudar. Então, a cautela, a calma, a proporção das coisas, tudo foi muito construído por todo mundo. E é claro que, em vários momentos, algumas pessoas tiveram que trilhar outros caminhos, outras, né, voltaram depois, mas por momentos e situações pessoais, e sempre procurando agregar para que essa metodologia fosse replicada. Então, a minha consciência do livro é que, assim, quanto mais eu puder oferecer, né, quanto mais eu puder capilarizar um pouco do conhecimento, a minha matéria um dia se vai. A equipe, a mesma coisa. Mas as coisas que foram feitas, as lembranças, as referências, e um pouco desse livro pode ajudar as novas gerações aí, talvez, a fazer essa educação dessa maneira, maker, criativa, responsiva, restauradora, restaurativa, olhando para fora, mas principalmente olhando para dentro. E, através desse dentro, mudando aquilo que a gente está vendo fora e que a gente não concorda, né? Então, para mudar fora, a gente tem que primeiro se mudar. Eu queria até, né, adicionar, acho que o Sócrates terminou falando do afeto. E eu sempre tenho dito assim, né, que nessa briga que nós estamos, nesse momento dos conflitos, um lado se apropriou da liberdade, o outro lado se apropriou da igualdade, e a gente deixou a fraternidade perdida. E eu acho que essa é a grande revolução, né? E eu acho que esse projeto, assim, e acho que o que a gente fez lá dentro, antes, durante, depois, e que continua fazendo, tem muito disso do afeto, né? Aqui envolvido, aqui é meu, mas assim, muito do afeto da gente com eles, né? Deles conosco, desse jeitinho que era, e eu acho que isso essa possibilidade, assim, realmente da gente transformar em makers, e todos nós sermos makers nesse processo. Isso Realmente é muito fraterno, e eu acho que essa é a conclusão. E às vezes a gente olha o trabalho do outro e acha que é nosso também, né? O que é bacana.
Porque quando você está no processo da criação, independente da mão que está fazendo, aquela criação é sua também, né? Então, eu acho que isso foi um processo super bacana que também está colocado no livro. Eu acho que a gente já falou bastante e vamos abrir para, se alguém quiser falar alguma coisa rapidinho para poder encerrar, compartilhar. Alguém quer um microfone? Daí eu já vou me posicionar ali para começar. Esse membro, quer dizer, membro da equipe pode falar ou só público? Não, todo mundo para você estar como público. Mas rapidinho para a gente poder, né, passar para as pessoas também. Roberto. Né? É essa coisa que a Ana disse, que a gente estava sempre em dupla na sala de aula, até porque, Roberto, muitas vezes a minha aula era preparatória para o seu passeio. Então, eu não tinha como não te entregar a aula dada, né? Em 15%. Então, assim, era nosso, viu? Eu sei que foi tudo nosso. Gente, vamos. Vai, ó. Alguém quer falar alguma coisa rapidinha? Então, você. Só não vai falar da passeata. Não, eu sou isso. E eu não. Eu conheci a Ana, o trabalho dela, trabalhei um pouco com ela, sabe? Mas me encantei da maneira como trabalhava os adultos, os jovens, sabe? E é bem. Trabalho muito emocional. Eu trabalho sou terapeuta de casal, então trabalho muito para a parte que peça de emoção. Eu vi muito na parte do Gestalt que trabalhava isso. Isso me encantou. Você lembra que eu te comentava muito sobre isso, não? E meu filho fez, né, o projeto. A Raíssa, amiguinha dele, hoje ela é fotógrafo. Dança no projeto. Tá Jorge, assim, canal nada. Eu falei, vocês vão aprender um monte de coisa e tal, não sei o quê. E foi bacana, meu filho, não esquece não, sabe? Então eu acho que é uma coisa, não é só para uma, é legal, como você disse, porque são várias classes que estão junto, tá? É tudo jovem, né? Então eles pensam, eles ficam amigos, trocam informações e tudo. É muito gratificante, eu acho que aproxima mais, né, tudo. E daí aproxima mais o ser humano, que daí eles estão trocando informações, né? Isso é muito importante, é enriquecedor, sabe? E é isso que a gente tem que pegar, porque eu acredito muito na educação, sabe? Então, o que eu puder fazer para trabalhar com isso, o bem, né? Nossa, a educação, a saúde, está tudo junto, né? E a educação trabalha justamente a parte relativa do que o restaura é uma coisa dos técnicos estragado que você dá uma vida. E o adolescente, ele vem sem ter estragado, né? Porque ele acha que está tudo errado, ou faz errado, os pais sabem uma coisa e passam em outra, e daí ele vem com essa mentalidade, então não tem mais jeito. Olha, para tudo isso, sabe? Então, não tem mais jeito. Como tem mais jeito? Você está vivo, sabe? Enquanto você tem vida, você pode dar, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu, sabe, o que precisar de mim, eu estou aqui. Obrigada. Antes da gente encerrar, eu também queria dar uma palavrinha, porque também eu queria dar uma palavrinha, porque eu também fui e ainda sou participante do projeto, mas fui por vários semestres educadora de ética e cidadania, dei aula junto com a Roberta também algumas vezes, né, Rô? E é isso o que vocês estavam falando aqui sobre os afetos, se a gente cria com eles com a gente, entre eles, né, que é muito importante,
e o que muda dentro de nós, que é o que a Mari falou também, a gente acho que aprende mais do que ensina, na verdade, e modifica a gente. E tem uma frase da Ana que ela sempre repete, que é restaurar fora para restaurar dentro, que sempre foi a linha mestra, eu acho, do projeto, que é isso, né? A gente tem que... Também trabalha com... Sim, sim. Nós trabalhamos também com adultos, inclusive eu fui aluna do projeto antes de ser educadora. E foi assim, depois, já é spoiler, vou estar no workshop dia 26, estejam lá, e falaremos um pouquinho mais sobre o nosso papel como educadores, mas assim, eu quis muito trabalhar no projeto. Eu, como Sócrates, eu pedi para a Ana, eu falei, eu quero trabalhar no projeto. Eu era aluna, depois fui monitora, eu falei, eu quero dar aula para os meninos, eu quero dar aula para os meninos. Eu falava isso, tipo, todos os semestres, até ela me dar uma chance. Então, realmente, foi uma experiência transformadora e eu quero muito continuar no projeto, quero continuar no terceiro setor, porque eu acredito no que a gente faz e nem que a gente modifique uma pessoa de cada vez. É trabalho de formiguinha, mas é o caminho. Enfim, é isso. E, bom, quero agradecer a todos por estarem aqui. E eu quero convidá-los para os próximos eventos de lançamento do livro, tá? A gente vai ter uma oficina de escrita com a Ana, agora neste sábado, tá? Dia 12. E um workshop também com os educadores do projeto Memórias Construídas, que foi o primeiro e um dos mais importantes projetos do Instituto Via Cultural, no sábado, dia 26 de abril. E para maiores informações, locais, horários, tal, é só entrar no Instagram da Via Cultural, que é o @Instituto Via Cultural. Aí lá vocês vão conseguir tudo, dá para acessar o Simpla, para se inscrever também, que é legal se vocês puderem fazer isso. E divulguem para amigos, colegas, família, e vamos estar juntos. E, bom, vamos seguir com a distribuição dos livros, e a Ana vai autografar também, tá certo? Obrigada, boa noite.